1 aos Coríntios, capítulo 4, de 6 a 13. Ideia central dessa passagem: quando a fé cristã é reduzida a mero complemento das normas culturais, as igrejas passam a aprovar exatamente as coisas que deveriam desprezar, e as igrejas também começam, a desprezar as coisas que elas deveriam garantir e aprovar. Então há uma troca de princípios quando a igreja cede a algumas convenções culturais que são contra a sabedoria de Deus. É isso que Paulo está tratando na igreja de Corinto, aos coríntios, porque nós já temos visto que é uma cultura influenciada por filosofias gregas, motivadas por vanglória, desejo de status social, desejo de se beneficiar de alguns patrocinadores, benfeitores que promovessem, gerassem riqueza. E dentro desse sistema, Paulo está, portanto, trazendo uma exortação, e justamente essa que a gente vai ler aqui e continuar lendo, versículo 6. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Então, olha só, ele está trabalhando contra um senso ali cultural de orgulho que estava afetando o convívio da igreja. Então, ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Lembra que a igreja de Corinto estava se dividindo em panelinhas ali e dizendo: olha, eu sou daquele fulano que é melhor do que aquele que você segue, e eles queriam então também um benefício ali na comunidade ou uma proeminência dentro da comunidade. E Paulo está falando: olha, a igreja não funciona de acordo com as diretrizes e a sabedoria humana da época ali de Corinto que vocês estão acostumados. A sabedoria de Deus, ela é contrária a essas bases e essas motivações. É isso que a gente tem que entender o que Paulo está falando. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? Na cultura de Corinto, todas as pessoas que tinham alguma coisa, seja riqueza, alguns benefícios, até o status social, ele precisou de alguém para chegar ali. E Paulo trabalha isso, mostrando que na igreja mais ainda, porque na igreja nada temos, tudo é graça. Então não pode ter vanglória, não pode ter orgulho de nada. Então vamos entender esse raciocínio. E ele fala assim: e se o recebeu, por que se gloria? Como se não o tivesse recebido. Então vamos lá. Na cultura coríntia não faltavam evidências de que tudo que uma pessoa possuía era proveniente de outra pessoa. Então, prestígio, riqueza, oportunidades e assim por diante. Sempre havia um benfeitor, cuja graça, cujo favor desse benfeitor havia proporcionado a situação em que a pessoa vivia. Tá? Na nossa sociedade acontece bastante também, mas lá era muito forte e ninguém conseguia nada dessas coisas, prestígio social, riqueza, oportunidades, sem ter alguém por trás ajudando, patrocinando, beneficiando ou favorecendo essa pessoa, tá certo? Então, olha, portanto, ninguém tinha direito de se vangloriar. Por quê? Pois todos eram devedores, todos deviam sua vida a outra pessoa. Aí Paulo trabalha isso porque ainda mais agora na igreja, todos os cristãos dependem do mesmo benfeitor superior, soberano, supremo, o Senhor Jesus Cristo, e permanecem devedores completos a Ele ou dele. Ninguém tem o direito de assumir para si nenhuma distinção especial. Somos todos iguais na igreja, irmãos em Cristo, todos favorecidos pelo mesmo benfeitor Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Então vocês não têm o porquê ficar se vangloriando ou querendo ser melhor do que outro, porque todos vocês devem a vida de vocês, ou devem a salvação de vocês, a um só benfeitor. E isso iguala vocês. Não existe isso na comunidade de Cristo que vocês estão querendo. Uma superioridade em relação aos outros, dividindo a igreja.
Paulo está batendo nessa tecla e confrontando então a igreja de Corinto em relação a isso. E ele, aqui é uma ironia, a gente vai ver, ele diz assim, vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Gente, é uma ironia aqui de Paulo, porque Paulo, teoricamente, na verdade, de fato, ele era maior num sentido, porque ele era apóstolo, no sentido que ele era o pai na fé dessas pessoas, ele era o pai espiritual. Então, a honra deveria ser dele, do pai espiritual. E ele faz uma ironia, porque como assim, vocês são maiores, vocês estão fartos, ricos, vocês estão reinando sem nós, quer dizer, vocês estão usufruindo de coisas e querendo usufruir de coisas temporais, de coisas terrenas, de reinos, e a gente vai ver aqui, sem os pais espirituais de vocês, sem os apóstolos e sem considerar a vida dos apóstolos que não eram buscar essas coisas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, olha, ele fala, sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Gente, é um sarcasmo, tá? É uma ironia. Quem dera vocês fossem reis para que eu fosse corregente. Porque vocês estão tendo uma atitude de serem maiores do que o pai espiritual de vocês, do que os apóstolos. Essa era a atitude orgulhosa dos coríntios. Porque me parece que Deus pôs a nós, você percebe que é uma ironia? Porque me parece, né, que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Paulo está falando assim, eu não estou entendendo, Corinto. Vocês querendo orgulho, querendo status, proeminência, desfrutar de grandes coisas, e nós, os apóstolos, aqueles que Deus chama para representar o evangelho, anunciar, estabelecer fundamentos da fé, Deus coloca a gente em último lugar. É isso mesmo? Será que está acontecendo, né? E olha lá, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Esse versículo é repleto de sarcasmo. Aqueles que aplicaram as filosofias, a sabedoria do mundo, da época, a sua experiência cristã, pensavam que tinham direito, no presente, o direito de ser reis, de desfrutar de coisas como reis, benfeitores na igreja. E não tinham, gente. Essa nossa esperança é na eternidade, no reino vindouro, né? A ironia que aumenta. Se os coríntios fossem de fato os reis, talvez Paulo e Apolo pudessem ser seus corregentes, né? Embora Paulo fosse pai espiritual deles. Porém, Deus parece ter colocado Paulo e Apolo no palco como objeto de ridículo. Os coríntios queriam reinar, mas Deus quer que sejam servos. Os coríntios queriam ser ricos e benfeitores, porém, o exemplo de Cristo é se humilhar, e até mesmo ele se fez pobre por amor de vocês. Paulo vai escrever isso depois na sua segunda carta aos Coríntios, sempre lembrando os coríntios do caráter de Cristo, que é de se humilhar para servir os outros, tá? Isso era contracultural, gente. A sabedoria dos coríntios não lidava bem com humilhação, né? Eles queriam... Era uma cultura baseada em honra, em orgulho, em vanglória, em status, reconhecimento público. E aí Paulo vem com uma mensagem e com um Senhor e Cristo que se humilhou, que foi obediente, que morreu na cruz, numa vergonha de cruz, mas ressuscitou e vai voltar. E para esse processo de glória, nós temos um processo de cruz, de humilhação. E os coríntios não tinham entendido esse processo. Eles queriam desfrutar da glória antes de passar pela cruz. Como tem muito cristão hoje em dia tentando isso. Desfrutar, da glória, da honra, nesse momento antecipadamente, antes de tomar a sua cruz, se humilhar, servir a igreja, a Deus, para que a nossa glória seja lá na eternidade. É uma glória futura que nos será dada por graça também. Tá? Isso nós precisamos entender. E vamos continuar. Aí ele fala assim, Paulo? Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Na verdade, isso aqui também é uma ironia. Assim, a frase aqui, Coríntios é uma carta difícil.
Paulo cita muitas citações dos coríntios e mexe com essas citações. A gente vai ver melhor depois mais para frente. São ditos, ditados. Ele cita esses ditados e ele corrige. Então aqui ele está falando mais ou menos assim. Nós, Paulo e Apolo, ele fala, somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês se consideram sábios em Cristo. Nós somos fracos. Vocês estão achando que são fortes. Vocês estão querendo honra, são honrados, e nós somos desprezados. Ele está mostrando que tudo aquilo que eles estavam buscando não era a vida que Deus estava proporcionando aos apóstolos. Deus, o chamado para os apóstolos estava sendo o desprezo, a desonra, a fraqueza. E nessa fraqueza, Deus era glorificado, Cristo era glorificado, somente Cristo era glorificado e honrado. Tá? Esse era o processo de trabalho, de confronto, exortação que Paulo estava fazendo aos coríntios nessa carta. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos, Paulo fala. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos reconciliação. A gente não se vinga, a gente não vai atrás, né, com sangue nos olhos, como diz, querendo ir atrás de justiça própria. Não, nós vamos seguir o exemplo de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou e nos salvou. E o processo cristão é esse: quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Por quê? Porque todas essas atitudes de Paulo, né, de uma aparente passividade com as coisas, né, aceitar a calúnia, querer reconciliar, suportar perseguição, bem dizer quando ele é insultado, quer dizer, ele aceitar certa parcela de vergonha, de desonra, isso era totalmente contrário ao que os coríntios aprendiam e sabiam na sociedade, inclusive na nossa sociedade. E essas atitudes eram consideradas lixo, escória, coisa que não se deve se repetir. Mas Paulo está dizendo que é este tipo de vida que Cristo nos chamou a viver. Uma vida de humilhação e de servos de Cristo, servos da comunidade, servos dos outros. E a nossa glória não está aqui nessa terra, é uma glória vindoura que vem no reino de Deus. E para encerrarmos aqui as nossas considerações últimas dessa passagem, quando o desejo por proeminência e aceitação social desvia o foco da igreja, da renúncia, né, e da busca pela semelhança a Cristo, a igreja acaba perdendo o seu poder. Ela perde a sua missão, ela perde o seu poder, porque ela se misturou com as coisas da cultura e ela se vende às convenções culturais e às sabedorias humanas e contrárias a Deus, né? Não toda sabedoria humana é contrária a Deus, mas aqui a sabedoria humana predominante na cidade de Corinto estava em oposição aos princípios do reino de Deus. E neste caso a igreja não pode se vender a essas convenções, ela deve ser contracultural, fazendo com que o evangelho seja propagado e a vida e o caráter de Cristo, o exemplo de Cristo seja vivido. E o exemplo de Cristo é servir aos outros com a mensagem do reino de Deus, né, com a mensagem de salvação, e até mesmo sendo perseguido e não revidando, como diz aqui, sendo injustiçado, não revidando humanamente, mas confiando que de Deus vem a justiça e na eternidade nós teremos toda a paga de injustiça e a glória, né, que nos será dada por graça, não por mérito simplesmente, né, ou conquista, mas por graça. É uma glória eterna. Então nós não precisamos buscar isso nesta terra. O que devemos buscar é, como Paulo, servir, ser escravo de Cristo, né? Servir a Ele e obedecendo ao mandamento de pregar o Evangelho, fazer discípulos e viver uma vida semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus.
Tá ok? Até a próxima reflexão aí. Deus abençoe.